Olá, amigos. É com grande satisfação que estamos mais uma vez reunidos para mais um estudo do grupo de sexta-feira, que é o grupo Roda de Conversa, que nós conversamos sobre a mediunidade. Estamos estudando esse livro, né? E meu nome é Haroldo e agradeço a presença de todos aí de participar com a gente nessa live, nesse estudo, perdão. Saudações a todos, meu nome é José Moraes e mais um estudo do grupo Roda de Conversa sobre Mediunidade do Centro Espírita Allan Kardec da cidade de Macaé. Olá a todos, sou Jorge Inocêncio, frequento a casa, participo dos estudos aqui às sextas-feiras e hoje nós vamos estar estudando mais algumas perguntas do livro como foi feito nas últimas semanas. Então vamos dar continuidade no estudo. Nós escolhemos hoje a pergunta 67, a 69 e a pergunta 70. Na pergunta 67, diz assim, Edivaldo respondendo a pergunta: de que recurso dispõe o participante de uma reunião mediúnica para identificar a natureza dos espíritos? Para a gente entender a pergunta, como é que nós vamos identificar se aquele espírito é um espírito de escola, se é um espírito brincalhão, se é um espírito zombeteiro? Como é que nós vamos identificar a natureza desse espírito? Aí Edivaldo respondeu: pelos frutos conhece-se as árvores, pelas ações o caráter dos homens, pela qualidade das comunicações aqueles que as trazem. Olha que interessante, né? E Edivaldo ainda nos indicou o livro dos médiuns para nós nos aprofundarmos um pouquinho mais. Ele diz assim: os participantes observarão a qualidade das mensagens, o caráter do médium e depois os mensageiros que se apresentam. Aí ele indicou aqui, esse livro indicou na barra aqui embaixo, no capítulo 24, no item 267 do livro dos médiuns. Eu fui lá buscar para nós entendermos melhor essa resposta, né? Embora a gente sabe que não tem como a gente discernir a natureza do espírito, não tem como a gente saber se esse espírito está assim, passando por um espírito bom, sem ser um espírito bom, né? A gente não cair também em alguma fascinação, alguma enganação de algum espírito. Não tem um critério que vai detalhar para a gente certinho. A única coisa que a gente consegue saber se o espírito é bom ou mal é o bom senso, né? Devido à conversa que ele nos traz, como diz aqui o Edivaldo, né? Quando o mensageiro se apresenta. Devido à conversa dele, a gente vai compreender se ele é um espírito bom ou se ele é um espírito mau. E lá no livro dos médiuns diz assim: julgam-se os espíritos pela sua linguagem e suas ações. As ações dos espíritos são os sentimentos que inspiram e os conselhos que dão. As ações dos bons espíritos são sempre os conselhos que dão. Então a gente também não pode ir acreditando em todos os espíritos. Então ele deu uma definição: quando o espírito aqui é bom, ele só vai trazer bons conselhos, né? Boas inspirações. Quando o espírito é mau, com certeza ele vai trazer palavras mais chulas, palavras que é mais ainda na vida terrena, né? Continuando aqui no livro dos médiuns: estando admitido que os bons espíritos não podem dizer senão o bem, tudo que for mal não pode provir de um bom espírito. Os espíritos superiores têm uma linguagem sempre digna, nobre, elevada, sem mistura de nenhuma trivialidade. Dizem tudo com simplicidade e modéstia. Não se gabam jamais. Não exibem seu saber e nem a sua posição entre os outros. Olha que interessante. Quando se manifesta um espírito superior, ele vai passar uma mensagem para o grupo, ele não vai falar nem o nome dele, né? Nem as qualidades que ele tem. Agora vamos ver
quando se manifesta um espírito inferior. Dos espíritos inferiores ou vulgares tem sempre algum reflexo das paixões humanas. Toda expressão que indica baixeza, presunção, arrogância, fanfarrice é indício característico de inferioridade ou de fraude se o espírito se apresenta sob um nome respeitável e venerável. Então aqui deu para a gente já ter uma noção como que nós vamos identificar um espírito, se ele é de natureza boa ou de natureza má, né? Alguém quer complementar alguma coisa? A pergunta, os recursos, né, que o médium, que o grupo, os participantes, não está nem dizendo o médium praticamente, né, mas sim os participantes do grupo de estudo mediúnico, de uma reunião mediúnica. E em lógica, para se discutir alguma coisa, tem que ter conhecimento. Para a gente discutir alguma coisa, a gente tem que ter conhecimento, para a gente conversar sobre o assunto, a gente tem que ter conhecimento. E praticamente numa reunião mediúnica também não é diferente, né? O conhecimento, ele é necessário. O conhecimento do grupo. O grupo em si, o estudo, através do estudo da doutrina espírita, das obras básicas, da literatura espírita, que nós vamos conseguir esse conhecimento. Conhecer para poder entender. Porque muitas vezes se fala, se conhece o fruto, a árvore pelo fruto. E quando a gente não conhece o fruto? Já aconteceu comigo, de ver uma determinada árvore, e eu perguntar para a pessoa, isso aí é de comer, que nem um jeitão caipira de ser aqui do interior nosso, né? E a pessoa falou, isso daí é um pé de graviola, mas eu não conhecia nem a planta, a graviola, nem o fruto. Então nós temos que buscar conhecer os frutos, produzir os frutos, que é através do quê? Do estudo, tá? Para que a gente busque esses conhecimentos, tá? Para a gente poder discernir numa reunião mediúnica quem está se comunicando. Como o Haroldo disse, é difícil, porque os espíritos se dividem em várias classes e várias categorias de espíritos, né? Espíritos pseudo-sábios, espíritos zombeteiros, mas cabe ao médium. Se o médium, o grupo estiver praticamente com conhecimento, estudando, todos os integrantes do grupo realmente faltando aos estudos, né? Aquele grupo tem que ganhar, ser um grupo realmente unido, um grupo que a gente consiga conhecer o outro. Identificar isso, a gente não vai conseguir identificar aqui, na própria resposta aqui do Divaldo, ele diz, os participantes observarão a qualidade da mensagem, o caráter do médium e depois o mensageiro que se apresenta. Mas como que nós vamos fazer tudo isso se a gente não tiver conhecimento? Então, eu acredito que o conhecimento, o estudo, a frequência, estar todos unidos, e todos seguindo o mesmo objetivo, né? O grupo tem que ter o mesmo objetivo e com certeza a gente vai conseguir colher bons frutos dessa reunião mediúnica. Como em qualquer atividade humana, a mediunidade ela não é diferente, né? Como o Zé relatou, ela demanda estudo e experiência, né? Nós podemos agregar um outro fator, né? Que é a posição moral do médium. A partir do momento que ele se posiciona, ele tenta se elevar moralmente, ele consegue absorver de uma maneira mais sutil os fluidos, as interpretações dos mentores da reunião e outras características. Isso desestimula os espíritos zombeteiros, aqueles espíritos menos preparados, a tentar algum embuste contra o grupo. Por quê? Porque ele vai ver que aquele médium é capacitado e aquele médium ele tem autoridade moral, né? Se nós nos remetermos ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver aquela passagem que os apóstolos tentam expulsar ali o demônio, o obsessor do garoto, e não conseguem. Jesus chega com a autoridade moral dele e o espírito se afasta, né? O espírito malévolo ali. Então a mediunidade ela depende, além dessas características, penso eu,
também numa evolução, numa conduta. Ninguém aqui é perfeito, salvo Jesus que aqui habitou, mas nós temos que nos aprimorar nisso, nós temos que nos burilar. Existe uma série de requisitos aí, são aconselhamentos, mas podemos trazer como requisito do preparo para a conduta do médium, antes, durante e depois da reunião mediúnica. Isso, penso eu, afiniza, como um violinista sente o instrumento, o espírito, o médium vai sentir o espírito e as suas características. Isso é um ponto que eu acho muito importante também a gente elencar para que tentar solucionar a pergunta. Ok. A pergunta de número 68 desse livro é a seguinte: a partir de que idade o jovem espírita pode participar de trabalhos mediúnicos? O Divaldo responde: desde quando esteja disposto a assumir responsabilidades. As jovens médias que colaboraram com Kardec tinham entre 12 e 15 anos de idade, mas há muita gente de 40 anos que não sabe manter perseverança nem responsabilidade. O problema não é de idade cronológica, e sim de maturidade espiritual. É realmente maturidade espiritual. O corpo ali que se apresenta é de uma criança, mas aquele espírito que ali está encarnado é espírito de várias reencarnações, é um espírito já antigo. Mas nem por isso ele pode ter uma evolução espiritual e já ter chego, né, na sua maturidade espiritual. Acredito eu que com as reencarnações nós vamos adquirindo conhecimento, se melhorando, até que nós possamos chegar à maturidade espiritual. Mas como todos nós sabemos, a mediunidade ela é uma predisposição orgânica. Então uma criança praticamente 9, 10, 11 anos, ela não tem ainda os órgãos praticamente já, né, todos formados completamente para que possa se colocar essa criança num trabalho mediúnico. O espírito talvez conheça, mas o corpo ainda não comporta, né? Não suporta talvez esse trabalho, né? Nós vimos aí, já para quem assistiu o filme do Chico, do Divaldo, que eles, quando crianças, já tinham, né, esse contato com a mediunidade, mas com certeza o Divaldo, provavelmente quem assistiu o filme dele, ele não foi trabalhar numa sessão mediúnica com 8, 9 anos de idade, né? Mesmo sendo um espírito, com certeza, o Chico, o Divaldo, já com uma maturidade espiritual, né, bem elevada, tá? E no livro Adolescência e Vida, do próprio Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, no capítulo 20, no período da adolescência, a Joana de Ângeles diz: no período da adolescência, porém em pleno desabrochar das forças sexuais, a mediunidade se apresenta pujante, necessitando de educação conveniente e diretriz adequada para ser controlada e produtiva. A adolescência, então, talvez seja aí a idade, não vamos dizer que é a regra, né? Para se colocar, para se começar a colocar essa pessoa numa reunião mediúnica. Mas está aí uma resposta da própria Joana de Ângeles. Talvez seja aí o momento exato para que esse médium, né, consiga ser produtivo, né? Que ele já tenha uma condição do corpo físico já para desenvolver também os trabalhos numa reunião mediúnica. O próprio Divaldo diz aqui na resposta que as médias que auxiliaram Allan Kardec tinham de 12 a 15 anos. Só que a gente tem que entender que elas estavam assessoradas por Allan Kardec, né? É totalmente diferente dos dias de hoje, né? Com as crianças do dia de hoje, com 12, 15 anos, elas não vão ter essa responsabilidade de se preparar, de estudar para ter esse intercâmbio com o mundo espiritual. Embora elas tenham a mediunidade,
Muitas delas têm a mediunidade, como o Zé disse, é uma predisposição orgânica, mas ela não deve, ou o doutrinador, o esclarecedor de uma reunião mediúnica, não deve colocar uma criança de 15 anos para desenvolver a mediunidade, para educar a sua mediunidade, né? Para dar passividade para os espíritos. Ele pode até participar dos estudos, mas para dar passividade para os espíritos, eu acho que é uma idade ainda muito jovem, muito difícil a responsabilidade, porque vai ter que renunciar muitas coisas da sua vida, e o jovem, a gente sabe que ele ainda não está preparado para isso, né? O jovem quer sair, quer passear, quer ter sua liberdade. Então vai chegar um ponto que a própria espiritualidade vai encaminhar essa criança, esse jovem, para se afinizar no grupo mediúnico, estudar e colocar essa mediunidade em prática. Mas como diz aqui, de entre 12 e 15 anos foi lá na época de Allan Kardec, assessorado por Allan Kardec. Hoje eu creio que não tem essa condição aí de um jovem de 12 anos, aí, 13 anos aí, trabalhar com uma mediunidade no grupo mediúnico. O desenvolvimento da mediunidade, ele elenca características muito semelhantes, às vezes, a uma perturbação. Então, aquele jovem, necessariamente, ele não precisa ser médium, ele pode estar participando de um momento de perturbação, influenciado, adolescência, como a polícia, período de tão grandes transformações, ele pode estar sendo influenciado por um irmão menos evoluído. Isso pode trazer sintomas muito semelhantes ao da mediunidade, não ser propriamente uma mediunidade. Então, o primeiro ponto na minha concepção é visualizar que tipo, porque normalmente o jovem ele vem não por uma questão dogmática, mas ele vem por uma questão de socorro, né? Ele chega ao centro perturbado. Então nós temos que ter uma primeira análise, ver se esse distúrbio não é de uma ordem de perturbação, se esse distúrbio também não é de uma ordem psíquica, ele tem algum distúrbio de ordem psíquica, e tem distúrbios obviamente que se assemelham à mediunidade, e posteriormente ele está estudando sem participar de reunião mediúnica, porque depende do nível da reunião mediúnica. Se for uma reunião mediúnica, por exemplo, de desobsessão, é uma reunião já de um nível mais avançado, e esse jovem ele pode ser uma presa fácil de um espírito experiente, aí, um espírito ladeado pelo mal. Um espírito experiente pode fazer dele, levar ele a um caminho aí muito perigoso, e que já historicamente pode gerar, a gente vê na literatura, pode gerar uma perturbação de grande monta para seja ele médium, seja ele alguém com um processo de perturbação. Então nós temos que tomar esses grandes cuidados quando a gente fala em trazer um jovem ao centro espírita. Nós temos que despertar primeiro o interesse dele pela doutrina, se ele tem algum problema, tentar corrigir pela sistemática do passe, pela sistemática do tratamento espiritual, para depois a gente ver, a hora que ele atingir a maioridade, a hora que ele atingir o ponto da adolescência em que ele consegue ter um discernimento maior, ele poder estar participando dessas reuniões, ele poder estar se entregando, entre aspas, à tarefa da mediunidade sem grandes receios. Mas nós não podemos, nosso querido dirigente Santo Espírito, colocar esse jovem em uma situação de risco. Ele vai para uma reunião com espíritos experientes, ele ali no aflorar da juventude dele, ele ainda está naquela fase que ele ainda traz muita característica do passado e aborda as características do presente, e ele pode muito bem ser induzido por uma entidade não tão ainda evoluída que leva ele a essas perturbações. Então, penso que realmente tem que ser estudado com muita clareza a participação. Tá certo. Vamos, mais uma pergunta. Nós vamos partir para a pergunta número 70, respondida pelo Raul. Que pensar dos médios psicofônicos que recebem espíritos durante uma sessão mediúnica, um atrás do outro? Será um indício de grande mediunidade? Aí Raul responde: a mediunidade amadurecida não é identificada pelo número de desencarnados que se comuniquem por um único médium, numa sessão, mas será identificada pelo teor das comunicações, pela qualidade do fenômeno que demonstrará a maior ou menor afeição do médium com as responsabilidades da tarefa. Cada médium, quando devidamente esclarecido, maduro,
para o desempenho dos seus compromissos, haverá um número avultado de comunicações por sessão poderá indicar um descontrole do instrumento encarnado e não a sua pujança mediúnica. Há médiuns que prosseguem dando passividade a entidades durante a prece de encerramento sem nenhuma disciplina, quando não justificam que tais entidades estavam programadas, como se os emissários do além responsáveis pelas lides tão graves tivessem menor bom senso do que nós encarnados. O número de 2 comunicações, em alguns casos de grande necessidade e carência de outros médiuns, até 3, parece bastante coerente. Todos os médiuns assim terão a chance de atender aos irmãos desencarnados, sem os necessários desgastes. Então nós temos que entender, diante dessa pergunta, que a comunicação ela é um dispêndio de energia. O médium está oferecendo energia. Então essa energia ela é uma energia quantificada. Como ele disse aqui, 2, 3 comunicações é a energia que normalmente o médium tem para oferecer durante uma reunião. Então nós temos também que nos atentar que muitas comunicações, como nos ensina essa obra e outras, pode ser fruto também de distúrbios da psique do médium. Ele pode ter um animismo ali, então pode ser fruto do seu inconsciente, não necessariamente da própria comunicação de espíritos, mas coisas que ele traz ali no inconsciente. Então, como disse Raul aqui, nós devemos sempre nos pautar pela razoabilidade. Mas o Chico Xavier ele psicografava noites e noites. Chico Xavier, Divaldo, entre tantos outros, são espíritos que vieram aqui numa missão. Eles vieram para isso, eles tinham faculdades mais apuradas do que a maioria dos médiuns, e eles estavam com isso e eles estavam cercados por espíritos que os orientavam. Agora, você querer assumir uma reunião mediúnica um sem número de comunicações é muito arriscado, ter um desgaste físico, esse dispêndio de energia muito grande, e pela própria perda de você se perder entre o que é teu e o que é do espírito. E é só com a razoabilidade que a gente consegue discernir. Pegando um gancho aqui do Jorge, número grande de comunicações pelo médium não é viável também, porque se na reunião mediúnica tem 5 médios, por exemplo, se cada um desses médios forem dar 3 comunicações, vão dar 3 passividades para os espíritos se manifestarem, dentro de 1 hora e meia que dura uma reunião mediúnica, algumas até 2 horas, não vai dar tempo de todos os outros médios se manifestarem também. Então o médium que é devidamente estudado, preparado, ele dando 2 comunicações, ele vai dar oportunidade para que os outros médios também dê passividade aos espíritos que estão já programados também. Como ele diz no final aqui, tem médium devido à sua vaidade, seu ego, ele quer ser um pouco mais que os outros. Então até na hora do encerramento da reunião, na hora da prece final, ele quer dar uma passividade para o espírito. Como se a espiritualidade não teria esse bom senso aí de frear esse espírito aí, acudir esse espírito, auxiliar esse espírito aí para uma próxima reunião, O plano espiritual é muito mais consciente do que o plano físico, Os trabalhos lá são muito mais, são muito melhores do que os nossos de acolhimento. Então não vejo a necessidade de dar 3 um médio só, dar passividade para 3 comunicações, não tem essa necessidade. E em último caso, como ele diz aqui, talvez o médico está sentindo muito aquela pressão do espírito, está angustiante, a gente não vai poder deixar o médico embora também, sem acudi-lo naquele momento, Mas o importante é o estudo, é se preparar. O médium educando a sua mediunidade, ele vai controlar ela aqui na casa espírita e também fora da casa espírita. Como o Raul aqui respondeu,
em uma determinada parte da resposta aqui, cada médium, quando devidamente esclarecido e maduro para o desempenho dos seus compromissos, saberá que o número avultado de comunicações por sessão poderá indicar descontrole do instrumento encarnado, quer dizer, o descontrole do médium. Então esse médium provavelmente ele não tem esclarecimento, ele não é devidamente esclarecido, né? Está faltando conhecimento. Uma das causas pode ser essa, como o Haroldo também disse, pode ser a própria vaidade do médium, querendo se autopromover, né? Eu tenho que ser melhor, eu sou melhor. Como o Jorge também disse, pode ser um animismo, pode ser coisa dele, pode ser nem uma comunicação do espírito, pode ser coisa do médium mesmo. Ou, quem sabe, agora uma perguntinha para vocês aí, tá? Um debatezinho. Será que esse médium não pode estar sendo obsediado? Sim, pode ser também. De repente um obsessor, como o Jorge disse na pergunta anterior, a condição moral do médium, tá, vai resultar nos tipos de espíritos que vêm. Se esse médium também tiver uma moral baixa, com certeza ele vai ser, os espíritos que ali vão vir, com certeza são espíritos que vão deixar ele devidamente sem esclarecimento, talvez seja até um bom médium, mas está falhando talvez na sua vida mesmo, né? No dia a dia, no cotidiano, nas mudanças, nos vícios que todos nós temos, a gente sabe, mas que a gente consegue corrigir, né? Então são vários fatores aí que contribuem talvez para essa como vou dizer, atitude do médium. Só pegando o último gancho aí, José, a questão da própria vaidade, né? A vaidade ela abre uma porta, o ego ele abre uma porta muito grande para a influência de irmãos pequenos e estruturar o trabalho, né? Nós tivemos ao longo da história, não só a história recente, mas a história de todo o espiritismo aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos exemplos de médiuns que acabaram se perdendo pela vaidade, acabaram se envolvendo aí em situações bastante complicadas pela tua vaidade, e eram médiuns experientes, eram médiuns dedicados, mas acabaram se perdendo em dado momento da sua trajetória pela vaidade, né? A vaidade ela abre um leque muito grande aí de oportunidade para os irmãos aí atuarem, né? Os irmãos menos evoluídos. Eu só queria fazer um parênteses no que eu comentei na pergunta anterior, a questão do espírito ele receber comunicações, ele ter pouca evolução moral, ele receber comunicações não tão elevadas. Espíritos elevados também recebem comunicações de irmãos de baixa natureza moral. Nós temos o Divaldo, o Chico Xavier, eles recebiam irmãos em situações muito complicadas, só que eles sabiam muito bem como trabalhar essas situações, eles não eram influenciados, diferente do médium iniciante, que ele pode sofrer muito com essa situação. Eles não, eles recebiam, davam facilidade, mas eles sabiam controlar aquilo. Não porque o médium recebe um espírito menos evoluído, que ele é menos evoluído. Só isso que eu queria pontuar para encerrar minha fala. Só para a gente encerrar, os comentários aqui foram bem edificantes, né? E a gente sempre convida a todos ao estudo. À medida que a pessoa, que o médium, participa de reuniões, de rodas de conversas, como a nossa, sobre a mediunidade, aprendendo a mediunidade, aprendendo com os livros de Allan Kardec, né, com os livros do médium principalmente, a pessoa passa a se educar moralmente e educar a sua mediunidade. Não vamos dizer que só porque ele estuda que ele não vai cair no golpe dos espíritos inferiores também, mas também está sujeito, mesmo aquele que estuda, cair e falir também com a sua mediunidade, né? Então, por hoje, o estudo foi gratificante. Eu agradeço a todos por mais essa oportunidade. Nós vamos encerrando por hoje. Zé, quer complementar mais alguma coisa? Está bem explicado, né? Que a paz de Jesus alcance a todos nós. Esteja com todos nós. Muito obrigado a todos.